meu nome é professor Felipe, eu sou professor de Química no campus de Várzea Grande, da UFMT, e hoje eu vim trazer um pouco sobre esses filtros que vêm sendo utilizados em campanhas de certos influencers e em nome de certas empresas que estão sendo enviados para o Rio Grande do Sul. A minha ideia aqui não é criticar, mas sim cumprir o objetivo do meu projeto Ciência Sem Moagem, que visa combater as fake news. É um projeto que surgiu justamente em 2020, em plena pandemia, e que, mais uma vez, eu senti a necessidade de falar um pouco sobre isso, dar a minha contribuição como cientista. Eu não estou aqui para apedrejar ninguém, mas é importante que a gente tome cuidado. Todo mundo está sensibilizado pela situação, inclusive eu, minha equipe, só que existem sempre as pessoas que se aproveitam desse momento para fazerem uso das vítimas, da tragédia, a fim de benefícios próprios. Não é o nosso caso aqui. A gente vem, como sempre, trazer informação científica confiável e de qualidade. Dito isso, vamos lá para a apresentação. Então, como que funcionam esses filtros, né? A gente precisa entender o conceito de osmose. Osmose é um processo físico-químico em que a gente tem a movimentação da água para um sentido de maior concentração. O que vem a ser esse sentido de maior concentração? Se a gente coloca um copo com uma membrana no meio, que ela permita somente a passagem da água, filtrando as partículas sólidas. Então, vamos pegar o exemplo aqui do Brasil Escola. Eu agradeço o Brasil Escola, que eu peguei o material lá do site, inclusive nos outros slides está dada a referência, tá? Sempre busque informação científica de qualidade, tá, pessoal? Mesmo em alguns sites, né, conhecidos como Brasil Escola, tem gente que acaba postando algumas coisas erradas. Aqui é um químico, tá? Mestre, doutor, pós-doutor em química. Então, aqui vocês podem confiar que eu pesquisei bastante antes de me expor aqui, expor o nosso projeto, que, como sempre, está trazendo informação de qualidade. Mas vamos lá. Então, uma mistura. Pegou água e açúcar, misturou, pôs uma membrana no meio do copo. O que é essa membrana? É como se fosse uma peneira, um filtro, só que com uma malha, né? Com buraquinhos bem menores. E aí, o que vai acontecer se a gente coloca essa membrana? Vai passar a água e se movimentar no sentido do açúcar. Então, o que vai acontecer? Fica açúcar de um lado, água do outro, né? Então, pelo menos maior concentração. É 100% esse processo? Depende. Só que esse é o processo natural. Vamos colocar um exemplo mais prático, menos científico aqui, embora, claro, seja ciência também. Nas células animais. Então, lá dentro do nosso corpo, a gente tem o sangue, os glóbulos vermelhos, as hemácias, que inclusive muita gente aí já fez, faz e fará exames de sangue para ver a qualidade dessas células, e lá também tem água. Então, qual que é a questão, por exemplo, da pressão arterial? Não pode comer sal, né? Tem que se hidratar, justamente por conta da osmose. Lá, as nossas células, elas vão funcionar como essa membrana que eu mostrei no slide anterior, tá? Então, se você tiver concentração muito alta de sal, que é esse meio hipertônico, aí a última bolinha, a água vai no sentido do sal, tá? Se você tiver tudo ok, isotônico, iso é igual, né? Então, tá tudo ok, tá tudo dentro do equilíbrio. Se você tiver pouco sal, né, ou poucas partículas ali dessas células, o que vai acontecer? Elas vão começar a murchar. Esse é o princípio da hemodiálise, né? Os nossos rins, eles vão cumprir essa função, que também tem a ver com osmose, claro, é um processo osmótico, mas se você tem problemas nos rins, você não tem essa filtração constante do sangue. E aí não dá para enxergar talvez muito bem aqui, especialmente a hora que estiver na rede social, mas aqui na hemodiálise, o que a gente vai fazer? Uma filtração, como se a gente tivesse essas membranas
e tem, de fato, né, no aparelho de hemodiálise lá, que vão fazer esse processo para a gente, para desintoxicar o nosso organismo, para que a gente fique no ideal aqui, no isotônico, ok? Isso mais fácil ainda, professor. Olha aqui, alface. A gente tempera a alface, tá lá no churrasco, no pagode, o que acontece? A alface murcha. Então, ou a gente não tempera a alface, ou a gente tempera no nosso prato, não tempera a vasilha inteira, porque senão a alface vai murchar. É o mesmo processo. Então, nas células vegetais, se você tem muito sal ao redor dessas células, a água ó, vai vazar ali das células e vai ficar com essa aparência murcha. Seria o que acontece com as nossas células também, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, hidratação, que é o ponto aqui. Os nossos irmãos lá do sul, eles estão com falta de água, e aí tem se promovido essas campanhas, né? E a osmose reversa, né? Eu já vou explicar o que tem a ver com os filtros. Justamente a base da tecnologia de alguns filtros que a gente vê por aí, inclusive no tratamento de água, inclusive no tratamento de água aqui em Cuiabá, tá? Que é a cidade que eu moro atualmente. Na osmose reversa, então, esse é um processo natural, osmose, né? Então, vou voltar aqui, lembrando da alface. Isso vocês podem testar aí na casa de vocês. E já, com certeza, já devem ter presenciado isso em algum churrasco, alguma festa, beleza. Na pressão, na osmose reversa, a gente usa pressão osmótica. A gente coloca uma pressão na água, então, com sal, ou poderia ser com açúcar, não importa, com substâncias dissolvidas nessa água. E aí a gente vai forçar o processo, porque o processo natural, de novo, lembrando da alface, é a água saindo em direção ao sal, no meio menos concentrado para o mais concentrado. Aqui a gente vai forçar o processo. A gente vai fazer com que essa água contenha o sal, sofra uma pressão, passe por uma membrana específica, claro, e fique a água. Então, muitas empresas têm utilizado isso para fazer dessalinização da água, descontaminação da água, utilizando múltiplos filtros, ou seja, vários filtros, cada um vai cumprir uma função. E além, é claro, uma das maneiras ainda mais eficientes e mais antigas de tratamento de água, que vem a ser a cloração da água. A cloração da água vai matar alguns micro-organismos e tudo mais. E a ideia, né, de alguns filtros aqui, essa empresa, então, Loja Meu Filtro, eles têm esse sisteminha de osmose reversa, tem inclusive alguns mais tecnológicos, que dá para você medir propriedades físico-químicas, que as empresas de água fazem para a gente. Então, dá fazendo uma escala pequena, dá fazendo uma escala grande. E aí que vem o ponto, né? Que vem essa empresa. Então, eu não vou citar, obviamente, o nome da empresa e do influencer aqui, mas todo mundo está sabendo que está aqui na rede social. Essa empresa, ela não tem, no seu site, pelo menos, nenhuma informação que eles utilizam essa tecnologia. Eu, como cientista, acredito que eles devam estar utilizando. Mas, de novo, eu não vou colocar a minha mão no fogo por eles. Então, pessoal, o mais importante aqui que o meu projeto visa combater é a desinformação, é o aproveitamento das vítimas da tragédia para se promover. Eu não estou criticando especificamente essa pessoa, mas existem muitas pessoas se aproveitando desse momento. Eu acho que é assim, que na caridade a gente não precisa ficar falando, né? Em benefício próprio. A gente faz a caridade e pronto. Inclusive, ontem, uma amiga minha muito querida, um beijo para a Grazi, que inspirou, né, esse conteúdo, essa pesquisa. Eu vou até ver aqui para eu não ser desonesto. Ela me citou uma passagem, né, da Bíblia, que Mateus 6:3, né? Não quero apelar para a religião, independente de forma de religião, eu acho interessante, né? Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita.
de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, independente da crença, pessoal, é isso. Caridade é isso. Caridade não é ficar se promovendo. O que eu tenho feito enquanto cientista, como cidadão? Eu fiz doações dentro do que eu podia para pessoas próximas aqui de mim, da minha comunidade. Um abraço para o professor Bidu, do Master, que está coletando aqui em Cuiabá roupas, alimentos, água. O pessoal da Azul também, no aeroporto Marechal Rondon, que fica em Várzea Grande, mas é o nosso aeroporto aqui de Cuiabá, está coletando. Tem os nossos influencers, espia, né, com X, pega essa dica. Essas influências maravilhosas estão divulgando aí locais de coleta para levar alimento. Pix, pessoal, tome cuidado com Pix. Na pandemia a gente já teve esse problema, né? Então, eu estou aqui para trazer todo tipo de informação, para trazer ciência, para trazer conhecimento para vocês. Então, fiquem espertos, tá? De novo, não estou criticando essa pessoa em específico, a empresa. O que falta? Informação. Essa outra empresa que eu mostrei, Só Filtro, está escrito claramente no site dele que eles utilizam tecnologia de osmose reversa. Quais são os micro-organismos, vírus que são eliminados? Essa empresa não divulga essa informação em seu site. O influencer não divulgou essa informação, divulgou apenas um valor de R$20.000 pela célula filtradora aí, esse aparelho, tá? Para vocês terem uma ideia, de novo, não estou ganhando nada, só filtros também, tá? Não vão pensar errado. É o primeiro site que eu encontrei que tem informação confiável, tem vídeos na internet. Se quiserem, manda DM que eu vou enviar para vocês esses dados, porque aqui é ciência, tá? Não é política, não é nada. Mas só para vocês terem uma ideia, nesse site, em outros sites, aquele site que manda as coisas da China para a gente, bem conhecido, de R$1.000 a R$2.500. O volume menor do que estão divulgando nesses filtros. Mas, ao menos, tem informação. E o pessoal é bem receptivo dessa empresa que eu consultei, e ao contrário da empresa citada. Eu vi uma reportagem da CNN, que eu considero um meio midiático ok, né, que tem uma informação legal. Quando entrar em contato com a assessoria de imprensa da empresa, não foi informado o valor. Tá? Não estou dizendo que há golpe, há corrupção. Independente disso, se funciona ou não, qual que é a eficiência disso? Não sei, não posso afirmar nada. Mas o que eu quero deixar aqui, desculpem que o vídeo ficou um pouco longo, é fiquem espertos, doem para quem realmente vocês confiam, pessoas da sua comunidade, pessoas que você conhece que estão lá no Sul. Se tiver alguma forma de vocês levarem, mandem para as empresas grandes. A Azul está fazendo um trabalho bacana aí. Entreguem na mão do Exército, que a gente tem que confiar, né? Inclusive transportar esses filtros para lá. Mas eu quero aqui deixar claro que eu quero informação. Se eu fosse doar para uma empresa, uma campanha dessa, eu jamais doaria. Se não fosse a minha amiga chamar atenção, eu nem ia ficar sabendo dessa campanha, tá? Depois que começou, surgiu um monte de gente falando sobre isso. Então, não estou criticando ninguém, tá gravado aqui, tá? Depois não vão usar isso contra mim, não. Independente da pessoa, independente de política, ajudem, mas prestem atenção e se informem, gente. Se informem, porque as pessoas, o ser humano, infelizmente, é muito cruel e se aproveita da tragédia das pessoas. Aqui tem Ciência em Moagem, eu e a Sherry estamos aqui, tá? Sempre trazendo conteúdos para vocês, todos os dias. Um abraço, obrigado, e qualquer dúvida eu estou à disposição.